Conversa com Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito bom dia. A gente precisa ir se atualizando com o uso das palavras, né? São palavras que existem, que a gente já usou, mas de repente elas ganham força, né, de uma maneira diferente. Por exemplo, linha do tempo é uma delas. E a linha do tempo? Precisamos refazer a linha do tempo. O que é isso, né? A linha do tempo. E a narrativa. Essa narrativa, o que significa, afinal de contas? Narrativa não é a narração de um fato? Mudou de expressão agora? É outra coisa a narrativa? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Olha, narrativa, no sentido que se fala hoje, como você pergunta, para além de dizer que é a narrativa dos fatos, é um termo que os filósofos franceses, lá por volta, ainda nos anos 80 do século passado, eles começam a usar a expressão narrativa para dizer que tudo é uma questão de interpretação, né? Então, os fatos, eles são, digamos assim, a menor das coisas em jogo. O que importa é o modo como se interpreta os fatos. Essa é a teoria chamada teoria pós-moderna, né? A gente sabe que um estudante de jornalismo passa o primeiro ano e muito tempo, principalmente quando ele está tomando cerveja, discutindo a fronteira entre interpretação e fatos. A teoria das narrativas, que se fala hoje, não, a disputa pelas narrativas, né? Tal partido quer ter uma narrativa, Bolsonaro quer, é importante a sua narrativa, o MBL surgiu no cenário como um movimento liberal à direita que queria disputar a narrativa histórica, disputar a narrativa política, competir com a narrativa da esquerda. Isso significa o seguinte, Zé Paulo, é a ideia de que a interpretação está levando uma melhora em relação aos fatos, de que não existe fato sem um grau enorme de interpretação. Essa tese, se você olhar filosoficamente, Zé Paulo, ela vem desde a Grécia. Os caras que afirmariam tudo é narrativa seriam os sofistas, aqueles que afirmavam que não existe verdade absoluta, que tudo depende do ponto de vista e que o homem é a medida de todas as coisas. Portanto, quando se fala hoje de narrativas, o que se quer dizer é o seguinte: no mundo principalmente dominado pelas redes sociais, quem consegue impor uma narrativa, ou quem consegue impor uma narrativa dos fatos, fazendo com que as pessoas tenham uma percepção dos fatos, digamos assim, cozida naquela interpretação, costurada naquela narrativa, tem a tendência de vencer qualquer disputa ou impor qualquer concepção de mundo. Então, quando se fala que tudo é uma questão de narrativa, se dá uma vitória aos sofistas e se derrota Platão. Pondé, eu estava lembrando do Elmir Betting, que falava aquela famosa frase, né? Estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Então a gente pode adaptar, né? E dizer que narrativa é a arte de torturar os fatos até que eles confessem, né, Pondé? Bom dia, Thaís. Bom Sem dia. dúvida nenhuma. É uma bela analogia. Pode-se sim. Porque, ainda mais com a emergência das redes sociais e que todo mundo virou emissor de conteúdo de alguma forma, né? E não só receptor, como na forma clássica da teoria da comunicação, então a tortura vai, inclusive, por uma espécie assim de volume de tráfego de certas narrativas nas redes sociais. E a gente vê isso claramente, né, Thaís? A gente vê, se você está dentro de uma bolha específica de redes sociais, você entende um fato, por exemplo, a partir daqueles que apresentam a posição do STF. Dando um exemplo de clichê, né, um clichê. Se você está dentro de uma bolha de narrativas bolsonaristas, você percebe o mesmo fato olhado por um outro ângulo e com argumentos, supostos argumentos e dados que reforçam aquela posição. E aí, Thaís, eu diria também em relação à pandemia, né, que é uma discussão muito mais, não que a outra não seja delicada, mas premente e dramática, você também tem a discussão sobre as narrativas em cima da pandemia. E eu não estou me referindo ao negacionismo, hein? Aos negacionistas do tipo Bolsonaro, ou seja lá quem for. Eu estou dizendo narrativas dentro do próprio debate epidemiológico, no modo como se lê dados incompletos, instáveis, variáveis, porque inclusive não pode ser de outro jeito, já que a gente está trocando uma turbina do avião em voo de cruzeiro, certo? Sim. Então, em relação à epidemia, também há
uma guerra de narrativas epidemiológicas. Cada um faz um recorte, né, Pondé? Faz um recorte ali naquele universo de dados de acordo com o que mais lhe convém no momento, né? É isso a citação que você fez do Joemir Betting, exatamente essa. Quer dizer, você tortura os números, recorta, não, você não precisa nem mudá-los, mas simplesmente iluminar uma certa área do painel para que você consiga, então, ter, digamos assim, a ciência dos números ao seu lado. É evidente que a epidemia é um sofrimento, é uma angústia, tem que se evitar, não é esse debate aqui. O debate aqui não é terraplanismo epidemiológico, é a compreensão de que dentro da teoria da ciência, há muito tempo já se sabe que existe uma dimensão narrativa dos dados também. Pondé, deixa eu colocar um outro assunto na mesa, sobre a saída do ministro Abraham Weintraub da Educação. A gente já falou muito com você aqui a respeito dele. O último ato dele, antes de deixar o ministério, foi editar uma portaria acabando com o incentivo de cotas na pós-graduação. E agora, hoje, o MEC revogou essa portaria editada por Abraham Weintraub. O que você achou dessa história, hein, Pondé? Eu acho que essa história tem muito a ver com a função que ele tinha no MEC. O Bolsonaro vê o MEC como uma espécie assim de célula, como se falava no tempo da ditadura, né? Uma célula combativa em guerra cultural. E ele, com essa tentativa de retirar a validade das cotas, ele estava então cumprindo, digamos assim, aquilo que era a sua meta e o seu papel ali. O Weintraub o tempo inteiro fez guerra cultural no MEC. E é por isso que, na verdade, ele não fez nada pela educação. Hoje, apesar de que uma posição definitiva sobre impacto ou não impacto na produção científica e acadêmica dos sistemas de cota, isso só vai poder ficar claro daqui a algum tempo, num cenário em que você tem uma educação ruim, em que grande parte da população, no caso específico de cotas, se a gente pegar o caso dos negros, por exemplo, certo? Da população afrodescendente ou a população preta, como alguns acham que agora se deve ser dita, se você pegar este caso específico, você tem aí uma grande parte da população que é pobre, que é vulnerável, não tem acesso à escola privada. Aqueles que são contra a cota, hoje acho cada vez menos gente, entendem que isso deveria ser função de uma educação básica. Aqueles que são a favor entendem que não dá tempo para se reconstruir a educação básica, ainda que você deva fazê-lo, mas que você deveria, então, como consequência de um conceito chamado consciência histórica da escravidão, a sociedade deveria, então, dar, entre aspas, algo em troca. Ou seja, abrir um espaço na academia para que pessoas que a priori não tiveram uma chance igual na educação, tivessem uma chance igual em um passo mais adiantado da formação técnica. Afora esse debate, que digamos assim é um pouco mais histórico, do ponto de vista do contexto hoje, é praticamente impossível alguém conceber um retorno a uma política que não tenha cotas, no ambiente em que a gente está vivendo hoje, inclusive com o debate sobre racismo na ponta do iceberg das discussões sociais. Então, o mundo contemporâneo, inclusive graças também às redes sociais, tem atingido determinados limites ou determinadas situações no debate público em que em determinadas coisas não pode haver e não se consegue ter nenhuma reflexão que não seja aquela que vai a favor da concepção social em questão no momento. E agora existe uma consciência aguda da violência contra negros ou afrodescendentes em muitos países, inclusive no Brasil, então é evidente que não há nenhum contexto para se revogar uma política como essa. Luiz Felipe Pondé volta na programação da Rádio Bandeirantes para conversar conosco a qualquer momento. Grande abraço, hein, Pondé? Abraço para vocês, obrigado, bom trabalho.